Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui mais uma vez, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome daquele que vive e reina para toda a eternidade. Aleluia. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma noite ministrarmos a palavra que nos foi confiada. Agradeço a Deus pela vida do pastor Eliseu, pastor que tem confiado no nosso ministério, tem nos ajudado muito, e para um obreiro novo, o apoio ministerial, isso é muito forte. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Marcos, por esta oportunidade, não só essa, mas todas as outras que eu tenho recebido. Louvo a Deus pela vida de todo este ministério que tem sido bênção na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que tem orado pela minha vida, e eu tenho certeza disso. Tem uma irmã aqui, a irmã Adélia, que sempre fala assim, pergunta para mim assim, tá orando? Eu pergunto para ela, tá orando? E ela, tô orando. Ela disse que é minha intercessora particular. Isso é muito bom para nós. Amém, queridos? Quem quiser entrar na lista aí, seja muito bem-vindo. A oração nunca é demais. Amém? Livro de Josué, livro das conquistas, capítulo de número 9, e estaremos lendo o verso de número 14. Somente o verso de número 14. Livro de Josué, o sexto livro da Bíblia Sagrada, o sexto livro da Biblioteca de Deus. Depois do livro de Deuteronômio, capítulo 9, o verso de número 14. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Antes de você se assentar, você vai dizer a seguinte frase: providência do homem, limitação na operação de Deus. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Toma o teu assento. Só quem é pentecostal adorando a Jesus, porque eu sinto a presença dele nesta noite, neste lugar. Depois de passar 430 anos na terra do Egito, na terra da escravidão, debaixo do jugo de Faraó, e depois de caminhar 40 anos no Egito, no deserto, melhor dizendo, 430 anos no Egito e 40 anos no deserto, agora Deus liberta Israel do Egito e faz Israel passar na faculdade do deserto. Todo crente que passa na faculdade do deserto, ele é formado na própria universidade de Deus. Porque muitas vezes, quando falamos em deserto, nos desesperamos. Se eu perguntasse aqui nessa noite aos irmãos, quem aqui gosta de deserto, todo mundo diria, eu não gosto de deserto. Nem eu gosto de deserto. Pois as estruturas espirituais, as bases que solidificam um crente, se dá quando ele passa no deserto. Deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de fome, deserto é lugar de frio, deserto é lugar de sol quente durante o dia e muito frio durante a noite. Porém, quando estamos no centro da vontade de Deus, deserto é lugar de dependência, deserto é lugar de experimentar o cuidado de Deus na nossa vida. E quando passamos no deserto, nós amadurecemos espiritualmente. Quando caminhamos no deserto, nós passamos a conhecer ao Senhor de perto. Já disse que conhecia o Senhor somente de ouvir falar. Quando ele deu uma passadinha no deserto, ele passou a conhecer o Deus de perto. Ele passou a conhecer o Deus e ter experiências profundas e extraordinárias com Deus. Foi no deserto que Israel sentiu sede, e no ribeiro, nas águas de mar, a Bíblia diz que Deus tornara as águas doces para saciar a sede de Israel. Foi no deserto também que Israel sentia fome, e a Bíblia diz que Deus sustentou Israel 40 anos no deserto com maná.
A Bíblia diz que se o povo de Israel tentasse guardar o maná para o outro dia, o maná se estragava. E observe que Deus estava cuidando de Israel, assim como a mãe cuida de um filho recém-nascido. Todos os dias Deus fazia questão de colocar comida na boca de Israel. Observe que uma vez o texto diz que Israel enjoou de comer o maná do deserto e pediu a Deus churrasco, pediu a Deus carne. Moisés vai consultar ao Senhor e a Bíblia diz que Deus diz assim: se o povo quer carne, eu não vos darei por uma, nem duas, nem 3 semanas, mas o mês inteiro. Deuteronômio fala, até vos sair pelo nariz. Observe que quando o povo de Israel teve sede e já não tinha mais as águas de Mara, queridos e queridas, a Bíblia diz que Deus fendeu a rocha. Quando Deus manda Moisés tocar na rocha, e já desequilibrado por causa da opressão do povo, Moisés feriu a rocha. Deus abre a rocha e faz sair água para saciar a sede de Israel. Observe que o texto diz que no deserto não tinha shopping center, no deserto não existia roupa nem loja, e a Bíblia diz que Deus cuidava até das vestimentas de Israel. O sapato não envelhecia e a roupa do corpo. E aí eu começo já a imaginar as crianças do deserto, 40 anos, algumas delas depois de passar pelo Mar Vermelho e entrar no deserto, elas eram pequenas ainda, e depois de 40 anos já eram grandes o suficiente. Imagina as crianças crescendo e o sapato e a roupa não envelhecia e não se perdia. É isso que diz o texto. Deus ia renovando até a roupa de Israel. O cuidado de Deus para com a nação de Israel era extraordinário. Porém, depois de 40 anos no deserto, depois de 40 anos sendo dependente de Deus no deserto, agora Deus introduz a nação de Israel à terra prometida. O povo vai diante de Jericó e recebe Josué a orientação do Senhor, recebe a instrução do Senhor de como venceria Jericó, de como destruiria as muralhas de Jericó. Durante 6 dias o povo daria 6 voltas sobre a muralha. No 7º dia o povo daria 7 voltas, um total de 13 voltas sobre a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que depois da 13ª volta no 7º dia, e na 7ª volta do 7º dia, a Bíblia diz que o povo toca, os sacerdotes, 7 sacerdotes tocam as trombetas e o povo começa a gritar, e a Bíblia diz que as muralhas vão abaixo. Observe que Deus está dando Jericó nas mãos de Israel. Israel venceu e triunfou sobre Jericó. Agora Josué está já espiando uma outra terra chamada terra de Ai, e a Bíblia Sagrada nos diz que ele chega para um dos seus homens. Alguns homens haviam subido para espiar a terra, e ele diz: quantos homens mandaremos até Ai para destruir a terra? E os homens dizem para Josué: uns 2 a 3 mil homens destrói Ai facilmente. E a Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor, Josué não pediu conselho da boca de Deus e mandou 3 mil homens para a guerra. O povo fugiu e perdeu aquela guerra. Aí Josué vai dizer: mas Senhor, eu tenho estado fiel na tua presença, eu tenho sido fiel a ti. Aí Deus dá um conselho para Josué dizendo assim: Josué, você só se esqueceu de um detalhe. Ninguém vai para uma guerra sem antes pedir a instrução, a estratégia do maior estrategista que existe, que sou eu. Se vocês perderam uma guerra simplesmente porque no meio de vós existe um anátema, o nome dele eu não vou falar, mas você vai ter que procurar. E a Bíblia diz que Josué começa a andar tribo a tribo, as 12 tribos de Israel, e quando ele chega na tribo de Judá, ele descobre o nome do meliante, o nome do anátema, que estava trazendo maldição para dentro do arraial de Israel, chamado Acã. Deus diz para ele: tira Acã do meio do arraial, apedreja ele e toda a sua família que escondeu o seu pecado. Agora pode subir para Ai, que vai ter vitória. A Bíblia diz que Josué subiu a Ai e Deus deu vitória a Josué e toda a nação de Israel. Agora observe que no capítulo de número 9, o Deus em Deuteronômio, em capítulo 7, havia dito para Moisés: e acontecerá que quando eu, Senhor, vos introduzir na terra do Egito, na terra que jurei aos seus pais, 7 nações se ajuntarão e subirão diante de ti. São elas os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus e os jebuseus. E a
Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Quando eles receberam a notícia que Israel havia sepultado os egípcios no Mar Vermelho, Deus de Israel, melhor dizendo, e subiram para a conquista, destruíram Jericó e agora varreram Ai do mapa. A Bíblia diz que essas 7 nações se levantaram contra Josué, porém uma delas, chamada os Sibeonitas, eles sabiam que não podiam ir de encontro contra o povo de Deus. A Bíblia diz que eles usaram de astúcia, eles se fingiram de embaixadores, eles se disfarçaram, colocaram vestes velhas rasgadas, colocaram os vinhos nos odres velhos e começaram a fingir que haviam vindo de uma terra distante, porque ouviram aquilo que o Deus de Israel fizera por intermédio do seu povo. A Bíblia diz que eles vão fazer aliança com Israel, porém Deus havia dito que Israel não deveria fazer aliança com ninguém. O texto 14 diz: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca de Deus. É sobre isso aqui que eu vou falar. Muita gente está padecendo, existem 2 formas de irmos ao deserto. Uma, tem gente que vai com seus próprios pés. Observe que depois de Elias ser ameaçado por Jezabel, Deus não havia mandado ele ir, e ele caminha cerca de 24 horas fugindo de Jezabel para o deserto. Tem crente que se esconde dos problemas, arrumando luta sem pedir a orientação de Deus, e vai para o deserto sem orientação de Deus. A primeira forma de ir para o deserto, e essa Deus não se agrada, é por conta própria. Quando esses fazem sem pedir a direção de Deus, o conselho da boca de Deus, são frustrados, não conseguem triunfar, não conseguem vencer e são derrotados na vida. A segunda forma é quando o próprio Espírito de Deus impele ao deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que o Espírito Santo de Deus impeliu Jesus ao deserto. Quando Deus impele você ao deserto, Deus garante a tua vitória, independentemente do que vai acontecer lá. Ele está contigo para te abençoar. Quando Deus se coloca no deserto, Deus garante a tua vitória, o teu sustento no deserto. Agora, quando você vai por conta própria, quando você deixa de pedir a orientação de Deus na tua vida, aí é contigo. Porque tem crente que bate no peito e diz assim: na minha vida ninguém manda, pastor não manda, o líder não manda, ninguém manda, é o que sei, nem Deus manda. Ele pensa assim. Aí Deus faz assim: é? Então vamos ver o que você vai fazer. Senta e cruza os braços. E ele se esquece que a Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Tomaram da sua provisão e não pediram conselhos da boca de Deus. A pior coisa que acontece na vida de um homem e de uma mulher que se diz mulher e homem de Deus é quando ele toma da sua provisão, é quando ele toma da sua, ele se sente independente e vai tomar as suas decisões sem Deus interferir. Deus na verdade não quer interferir. Deus na verdade só quer que sejamos dependentes dele. O deserto só tem uma finalidade na nossa vida: é nos tornar dependentes de Deus, é mostrar que nós mesmos sem ele não somos nada, mas com ele a pedra se abre e a água sacia a nossa sede no deserto. Mas tem crentes que estão sendo frustrados, tem uns que estão desistindo da própria vida, porque tomaram da sua provisão e desprezaram o conselho da boca de Deus. Eu acho tremendo, no capítulo 13 do primeiro livro de Reis, a Bíblia diz que Deus pega um profeta que veio de Judá e diz para ele assim: vai até Betel e profetiza contra o altar que está em Betel. É o altar de idolatria, porque o rei
nome deste profeta, a Bíblia o oculta. Mas estudando, o historiador Flávio Josefo diz que o nome dele é Jadon. Jadon sobe até Betel, e a Bíblia diz que quando ele chega até Betel, o rei Jeroboão está sacrificando, e ele levanta a mão e aponta para Jeroboão e diz assim: altar, altar, daqui a 300 homens nascerá um homem da casa de Davi, e ele vai queimar todos esses sumos, esses sacerdotes do inferno nesse altar. Essa profecia cumpriu-se 300 anos depois. A Bíblia diz que quando ele fala isso, e ele diz: e para provar que é Deus que está falando, eu vou profetizar, o altar vai se fender no meio, e as cinzas vão se espalhar. Estende a mão, profeta, o altar se fende e as cinzas se espalham. Quando Jeroboão vê isso, ele fica endemoniado. É uma forma que eu estou expressando, é uma conjectura. Ele levanta a mão para mandar os homens matarem o profeta, e quando ele levanta a mão, o texto diz que o profeta olha para ele e diz assim: a tua mão vai ficar ressecada. Quando ele levanta a mão para dar ordem, a mão dele é ressecada na hora, e a Bíblia diz que o rei se desespera, e ele implora ao profeta para o profeta orar e a mão dele ser restituída novamente. O profeta olha para ele e diz assim: tem que saber que existe profeta aqui, eu vou orar e tua mão vai ser restituída. O profeta orou e Deus restituiu a mão dele. História linda, não é? Só que Deus havia dado uma ordem a esse profeta. Ele diz: vai, sobe a Betel, profetiza contra o altar de Betel, porém não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde fostes. Aí quando Deus usa o profeta, o povo já começa a falar: já viu aquele profeta novo? Eita, que garoto cheio do Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu com ele. A notícia se espalhou por toda a terra de Betel. A Bíblia diz que lá existia um profeta velho, e quando o profeta velho ouviu falar do profeta novo, ele se levantou e disse assim: eu tenho que conhecer esse moço, e foi na direção do moço. Agora o moço está sentado debaixo de um carvalho, e a Bíblia diz que ele chegou para ele e diz assim: ei, eu ouvi falar de você, menino, e eu tenho uma palavra para você. E ele diz: o que? Pode falar. Eu também sou profeta, e eu estou te convidando para ir até minha casa, sentar comigo e comer comigo, e depois você pode voltar para a tua terra ajudar. Aí ele diz assim: mas Deus me disse que eu não deveria comer em Betel, nem beber em Betel, e nem voltar pelo caminho por onde eu vim. Aí ele falou assim: mas um anjo veio até mim. Escuta isso aqui: um anjo veio até mim, um anjo da parte do Senhor, e me disse que você deveria voltar, comer, beber e voltar pelo caminho por onde fosses. Observe que ele deixou de acreditar na palavra do próprio Deus para acreditar na palavra de um profeta velho que recebeu a revelação de um anjo. Olha que erro absurdo. O menino acreditou e voltou, e sentou e começou a comer com o profeta. E Deus, na necessidade de usar, Deus toma agora o profeta velho. Ele se levanta e diz: agora ele está sendo usado por Deus, e diz assim: ei, eu falei que você não deveria comer em Betel, eu disse que você não deveria beber em Betel, e te disse que você não deveria voltar. E por que você voltou? Ele se assusta e diz: mas você disse que um anjo, eu te falei, você preferiu dar ouvido à voz de um profeta que disse que foi um anjo. Agora tu não vai mais viver, o leão vai te devorar. E quando ele sai da casa do profeta, a Bíblia diz que o leão o encontrou no caminho. Ele estava montado no jumento, o leão o matou. Observe que o leão só mata por dois motivos: se a leoa estiver grávida, ou pelo menos estiver com filhotes, ela mata para defender a sua cria, e o leão ele mata se ele estiver com fome. O texto diz que o leão matou ele, não tocou, não comeu, deitou junto do cadáver, e o jumento ficou ali. O mais interessante é que a Bíblia não diz que o leão comeu, o corpo ficou deitado e o leão junto do caminho, e todo mundo que passava por ali via o corpo do profeta. Agora deixa eu me dizer a você: tem muito profeta dentro da casa do Senhor, tem homens e mulheres que Deus escolheu aqui para revolucionar essa nação, tem homens e mulheres que Deus escolheu aqui para mudar a história da tua casa. Deus
te escolheu não foi para ser simplesmente um membro e ficar sentado no banco. Deus te escolheu para uma grande obra. Mas tem muita gente com o ministério frustrado, tem muita gente com a família frustrada, porque se esqueceu de pedir o conselho da boca de Deus. A direção de Deus é sempre a melhor direção. E quem nessa noite recebe essa palavra, adore a Jesus essa noite. Comeu, bebeu e voltou pelo caminho. O leão mata, mas não come, deita do lado do corpo dele. E todo mundo que passava o via morto, porque deixou de pedir conselhos boca de Deus. Pasmem com o que eu vou dizer aqui. Uma vez um amigo meu me procurou, crente nascido na Assembleia de Deus desde a infância, só fazia coisa que não agradava ao Senhor, e ele sabia disso. E a sua vida foi descendo, frustrações atrás de frustrações, porque deixou de pedir os conselhos de Deus, porque se desesperou a ponto de ir ter que consultar cartomante para saber qual é o seu futuro. Crentes frustrados, outros desejando a própria morte. Augusto Cury diz que quando o homem tenta se suicidar, ele não quer acabar com sua vida, e sim com a dor que ele está sentindo. Quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos na posição que Deus nos chamou, por mais que passemos pelo deserto, nós passamos, mas sentimos com Ele a presença de Deus na nossa vida, dentro do deserto. Quando eu estou no deserto, eu deito no chão e começo a chorar. Às vezes passo horas, mas não consigo falar nada, só chorar. Quando preciso das respostas de Deus, às vezes não sai palavra nenhuma, mas só choro no altar de Deus. E posso dizer com toda a alegria do meu coração, nunca tive nenhuma frustração. Sempre tive medo de tomar um passo fora da direção de Deus. Tudo que vou fazer, eu não costumo falar de mim nas minhas mensagens, só que isso é o que Deus está colocando dentro de mim. Tudo eu peço a direção de Deus. Tem pessoas que estão passando pela prova, estão passando pelo deserto, estão com uma necessidade em alguma área, e ele ora, porque quando a gente está no deserto, a pior coisa é quando Deus faz silêncio. O desespero bate, a gente diz, não tem mais jeito, acabou, já era. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você que talvez entrou aqui no deserto, estando Deus em silêncio ou não, Ele está com o controle da situação. Ele não te abandonou ainda não. Abracando semanaia. Sabe qual é o nosso problema? É que só achamos que Deus está no controle quando tudo está indo bem. Deus está no controle, Deus está na frente, tudo está fluindo, a vitória já é certa, o ministério está indo abençoado, a área financeira também. Ei, Deus pode estar no controle quando tudo está bem, mas quando está mal Ele ainda está no controle, quando você dá o controle da tua vida na mão dEle. Tem horas na vida que a gente fica meio que desorientado, que até dá sugestão para Deus, fala assim, Deus, se o Senhor fizesse assim, seria o máximo. Aí Deus fala assim, quem é você para me ensinar o que eu tenho que fazer? Senhor, mas olha, eu estou sendo perseguido em tal área, e se o Senhor fizesse dessa forma, o que Deus reservou é muito melhor daquilo que você pensa. Para de querer ensinar Ele a trabalhar.
porque Ele já conhece o final da tua história, e é final de vitória se a tua vida ainda estiver no centro da vontade de Deus. Da boca de Deus existem 3 palavras. Escuta isso, grava isso na sua mente. Da boca de Deus existem 3 palavras na nossa vida, isso em todo o nosso período de vida: sim, não e espera. E se nós não soubermos respeitar isso na nossa vida, a gente vai se arrebentar. A expressão não é muito legal, mas é o que acontece. Observe que em Deuteronômio capítulo 14, versículo 15, Moisés para com o povo de Israel na frente do Mar Vermelho. O desespero bate, porque ele olha para um lado, tem montanhas. Ele olha para frente, um paredão de águas. Ele olha para trás, o exército de Faraó vindo os pegar. E ele fala: Deus, a verdade é que eu não sei o que é que nós vamos fazer. Existem momentos da nossa vida que nós não sabemos o que fazer, e a melhor saída é recorrermos à ajuda de Deus. O povo atrás dizendo assim: Moisés, no deserto, no Egito não tinha sepultura, para nós morrermos lá, tu tem que nos trazer para morrer aqui fora do Egito. Moisés fala: e agora, Senhor? Era o tempo de avançar. Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Marchar e avançar é tempo de avançar. A Bíblia diz que Moisés avança. Imagina ele entrando dentro da água com a canela, dentro da água com o cajado. E quando Moisés fere as águas, o vento do Oriente começa a soprar e dividir 2 paredes imensas de água. Algo extraordinário agora está acontecendo. Agora vamos conjecturar, queridos, eu amo fazer isso. Imagina os hebreus entrando dentro daquela estrada, que é o desafio qualquer engenheiro construir, ou qualquer engenheiro desenhar. A Bíblia diz que eles começaram a andar, e aquela multidão de hebreus andando. Imagina os hebreus e as crianças olhando e dizendo assim: papai, que é aquilo ali? Eita! E o pai olhando e dizendo: aquilo ali é um golfinho, meu filho. Papai, que é aquilo ali? Aquilo ali é um tubarão. Papai, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma baleia. Que coisa extraordinária. A Bíblia diz que o povo está caminhando, e quando o povo ultrapassa a metade do Mar Vermelho, agora está entrando os egípcios dentro da água, dentro da estrada que Deus havia construído. Imagina todos os hebreus atravessando do outro lado, e o menininho, talvez o hebreu, olhando e impressionado com aquelas 2 muralhas de água, algo extraordinário. E Moisés dizendo: meu filho, tira esse menino de dentro da água, porque Deus vai dar um grande livramento ao seu povo agora. E os egípcios com carros, cavalos, cavaleiros. E detalhe, a Bíblia diz que tem um anjo mecânico, não sei se é mecânico ou borracheiro, que enquanto os egípcios vinham atrás, ele vinha desparafusando as rodas dos carros de Faraó. E a Bíblia diz que quando eles entraram, estavam bem no meio do mar, e o último hebreu saiu da água. Deus diz assim: olhai e vede o grande livramento que eu vos dou. Está na hora dos egípcios tomarem banho. Não entendi, o mar se fecha e todos eles são sepultados. Não entendi, vão entender. A porta que Deus abriu para você, Satanás não tenta entrar por ela. Ela é tua nessa noite. Ela é tua. Não tem vaga para egípcio. A estrada que Deus constrói no meio do Mar Vermelho é para os hebreus. O caminho que Deus abriu para você, ela é tua, e não tem demônio que vai tentar entrar por ela. O casamento que Deus te deu é teu, e não tem pombagira do inferno que vai destruir. O teu filho não é do tráfico de drogas. Jesus está dizendo que ele é de Jesus, e ele vai trazer de volta nessa noite. Quem toma posse do que Deus está falando aí, adora Jesus essa noite. Era o tempo de avançar. Diga ao meu povo que marche. Vamos marchar, Deus mandou marchar. 2 Reis, capítulo 17, segundo livro de Reis. Todo Israel ia passar por um determinado lugar, e Deus manda uma palavra ao profeta dizendo assim: manda o povo segurar, manda o povo esperar, e ninguém vai passar. A ordem é: espera
Primeiro Deus disse para Israel: marcha, atravessa o mar. Agora Deus está dizendo: espera, porque tem uma emboscada síria esperando os hebreus passarem, para varrerem os hebreus da face da terra. A Bíblia diz que os hebreus esperaram e não passaram. O rei fica atribulado e chega à seguinte conclusão: um dos nossos está dando nosso plano de guerra para o rei de Israel. Não é possível. Eles não sabiam que nós estaríamos lá. Aí alguém diz assim: tem um profeta em Samaria que ele é meio louco, é? Quando o Senhor entra na sua câmara para fazer os panos, ele entra no quarto dele, Deus revela tudo, dá a planta toda a estratégia de guerra do Senhor. Como pode isso? E com certeza foi ele quem falou para o rei de Israel. Qual é o nome dele? Eliseu. Então vamos pegá-lo. Eliseu estava em Dotã, e a Bíblia diz que mandaram tropas para pegarem Eliseu. E a Bíblia diz que quando o servo de Eliseu acorda, sai de dentro da tenda e olha para as montanhas, toda Dotã estava cercada. O moço se desespera, porque na ótica humana não tinha saída. Coitado daquele moço se não tivesse o profeta por lá, porque profeta tem sensibilidade, profeta tem direção de Deus. Profeta sai e ele: profeta, acabou para nós. Talvez eles descobriram que era o Senhor que estava dando a estratégia toda. Aí crente sem visão é uma coisa terrível. Ele faz assim: calma, moço, vou fazer 2 orações. Faz, qual? Primeiro, Deus vai tirar essa cegueira espiritual, e você vai entender que quem está conosco, o nosso exército é maior do que o deles. Orou, e quando o moço abriu os olhos, ele viu cavalos, carros, carruagens e anjos de fogo por todo lugar. O exército era mais numeroso. Se um anjo desceu no arraial assírio e matou 185 mil soldados assírios, imagina o exército que estava com Eliseu ali, o que não ia fazer, hein? Sabe o que é mais lindo? Eliseu diz assim: agora tu vai entender mais ainda como que Deus faz o negócio. Eu vou orar e Deus abriu, Deus te deu visão. Tu era cego espiritualmente, agora Deus vai cegar eles. Só que eles não vão saber que somos nós, e nós vamos colocar eles no meio de Samaria. Quer ver? E o servo do profeta fica bobo olhando. Então vamos ver como que vai fazer Deus. Eles não vão enxergar nós, vão pensar que somos outras pessoas, e vamos colocar ele no meio de Samaria. Ele vai entender que existe um Deus poderoso em Israel. Viu o profeta Eliseu, e Eliseu era famoso, eles conheciam. Ele diz: vem comigo que eu te levo até ele. Está Eliseu e o servo do profeta, vão para dentro de Samaria. Quando chega um exército sírio dentro de Samaria, ele diz: agora está na hora de tirar essa cegueira, e eles vão enxergar de verdade. Fez a 3ª oração e eles passaram a enxergar. E a Bíblia diz que o rei de Samaria queria matar todos os homens. Eliseu diz assim: não mata não, é só para entender o tamanho do meu Deus. Era tempo de esperar. Precisamos respeitar o tempo de Deus na nossa vida. Se nós queremos triunfar, se nós queremos conquistar, se nós queremos vencer, tem que saber entender qual é o tempo de Deus na nossa vida. Primeiro, era tempo de avançar. Segundo, era tempo de esperar. E terceiro, era tempo de recuar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 3. A outra que eu contei era segundo Reis 6:10. A Bíblia diz que Deus disse para Elias assim: Elias bate no peito diante de toda a nação de Israel e diz assim: ó, segundo a minha palavra não vai chover, até que eu mande. Não chove em Israel. Palavra boa, né? Ele está desafiando Baal, porque Baal, segundo os balaíns acreditavam, ele era responsável pela chuva e pelo sol. E quando Elias fala segundo a minha palavra e não usa a palavra de Deus, Elias está dizendo que a palavra de um profeta valia mais do que a palavra de um Deus pagão que não valia nada. Está entendendo? Aí Acabe diz assim: ah, essa eu quero ver. Não vai chover até você mandar aí. Quem é você? Baal é quem comanda se faz chuva, se faz sol. Tá bom.
uma hora vocês vão procurar por mim. Aí Deus diz assim: Elias, está na hora de sair. É tempo de avançar. Tem tempo de esperar e o tempo de recuar. Vai para o Querite, e lá eu vou te sustentar. E Elias soube respeitar o tempo de recuar. Ele poderia partir para cima. Jezabel endemoniada manda matar todos os profetas. E se Elias não tivesse se ausentado do cenário, ele morreria também. Deus estava dizendo que era tempo de se ausentar, era tempo de recuar. Mas até na hora que nós recuamos, às vezes pensamos que estamos perdendo. Deus usa corvos para nos alimentar. Quando estamos na direção de Deus, Deus faz realizar o milagre dele na nossa vida. Da boca de Deus tem hora de avançar, hora de recuar e hora de esperar. São 3 palavras: sim, não e espera. Quando Deus fala assim, vai em frente, manda a brasa, avança, aí a gente vai alegre, maravilha, parte para o ataque, a vitória é certa. Quando Deus manda a gente ir lá para o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, a gente já quer pular para o Salmo 70, Senhor, apressa-te em me socorrer. Eu não aguento mais esse negócio de esperar, não é comigo. Tudo na vida tem que esperar. Você vai num banco, você pode ser quem você for, não interessa, vai ter que esperar. No mundo espiritual também é assim. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, se tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro, e tivesse um filho de 15 anos de idade, ou uma filha, você pudesse dar a ela uma Ferrari, você daria para ela essa Ferrari, sim ou não? Quem daria aí? Levanta a mão, faz assim. Alguns irmãos dizem que dariam, outros dizem que não. Por que não? Porque um menino ou uma menina com 15 anos de idade não está habilitado em dirigir ainda. Não está habilitado em usar a bênção que iria receber do seu pai. E quando Deus fala para a gente esperar, porque você ainda não está habilitado para governar a bênção, vai ficar soberbo, vai querer passar por cima de todo mundo. Deus diz assim, eu vou te habilitar primeiro, mas no final a bênção chega na tua mão. Tem que atingir a maioridade espiritual para receber a bênção de Deus. Nada acontece do dia para a noite. Quando Deus fala assim, recua, filho, é aquela hora assim que você é afrontado, e você diz assim, ah não, ele mexeu comigo, ele não me conhece, eu sou fulano de tal. É igual Moisés, era o príncipe do Egito, foi lá e matou o soldado. Aí Deus diz assim, eu vou te mandar para uma terra, ficar 40 anos sendo preparado, para você entender quem é o eu sou. Sou o que sou e fora de mim não há outro. O eu sou aqui é Ele. Então espera, recua ou avança no momento que Deus te der a direção correta. 40 anos sendo preparado para ser o príncipe do Egito. Quando ele achou que estava preparado, Deus mostrou para ele o que era a preparação. Vai ficar mais 40 anos aprendendo e conhecendo de verdade quem é o eu sou. Quando completar 80, aí vai voltar para o Egito para libertar o meu povo. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. Ensinar não, que eu não me sinto capacitado de ensinar ninguém, mas deixa eu te entregar algo que Deus me mandou. Esteja no centro da vontade de Deus, e tudo aquilo que deseja o teu coração, Ele vai fazer cumprir na tua vida. Tenha certeza desta palavra. Não, mas ele mexeu comigo, eu tenho que passar por cima. A ira do homem impede a justiça de Deus. Ah, Senhor, mas eu conheço um pessoal aí, barra pesada, vou pegar e vou fazer. Deus fala assim, é tempo de recuar, filho. Às vezes a gente pensa que os fortes são aqueles que gritam, que falam, e na verdade os fortes são aqueles que se calam. Porque quando você se cala, você fala assim, Deus, eu vou ficar caladinho, mas quem vai falar por mim é o Senhor. Deus
Deus está te dizendo nessa noite: deixa Deus assumir o controle dessa batalha, e a vitória vai ser certa na tua vida. Se esqueceu que nessa luta não terás que pelejar, é Ele quem peleja por ti nessa noite. Quem toma posse disso, receba a bênção de Deus na tua vida. O maior exemplo de obediência e direção de Deus que eu vejo na Bíblia, um dos maiores, que na Bíblia tem muitos homens que nós podemos admirar, mas um que eu acho assim, a história dele fantástica, e se eu fosse me parecer com algum, eu queria me parecer com ele, é Davi. Um menino que todas as vezes que saía para ir para uma guerra, ele nunca saía sem pedir a direção de Deus. Eu estava estudando a história dele. Um historiador chamado John Gill diz que quando Davi completa 14 anos de idade, ele é mandado para o campo para pastorear as ovelhas. E esse campo ele se localizava na região norte de Israel. E o historiador é muito minucioso ao explicar. Ele diz que Davi ficava cerca de 1 ano trabalhando, e nesse campo habitavam leões e ursos. Era um lugar perigoso, e o seu pai o deixava lá, e ele visitava a casa do seu pai. Quando ele cumpre 14 anos de idade, ele vai para lá. Ele visitava uma vez por ano, e essa vez era na Páscoa. Ninguém o via quando ele encarava e matava o leão. Ninguém o via quando ele encarava e matava o urso. O historiador diz que no mesmo dia que Davi foi ungido a rei de Israel, era época de Páscoa, e Deus mandou Samuel entrar e descer até aquele lugar para ungir Davi. A história diz que quando Samuel, antes de descer, Deus estava falando com Samuel em Ramá. A história diz que Davi volta, e quando Davi volta, ele discute com seu irmão mais velho, Eliabe. E o primogênito tinha autoridade sobre o irmão mais novo, ainda mais que dos 8 filhos, Davi era o mais novo. Ele fala assim: esse ano você não vai passar Páscoa conosco, você vai voltar para o campo e você não vai ver a família. Davi chora e se entristece, mas ele tinha que obedecer, porque era o irmão primogênito que estava mandando. Davi era desprezado pelos seus irmãos simplesmente porque ele era ruivo. Se você for observar, o historiador Flávio Josefo diz que Adão, o nome Adão significa vermelho ou ruivo, porque do barro foi criado. E todas as vezes que um hebreu nascia ruivo, ele era desprezado na sua casa. Davi era desprezado por 2 motivos: primeiro, porque ele era ruivo, e segundo, porque ele era o mais novo, e os mais novos não tinham valor na sua casa. Ele manda o filho para o campo, e se o filho morresse, o problema é dele, e daí ele era o desprezado. Observe que quando Davi escreve o Salmo 23, ele está falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi tinha um cuidado extraordinário com as suas ovelhas, e Davi cuidava delas assim como ele queria que Deus cuidasse de si. Ele fala que o Senhor, o bom pastor, leva as ovelhas às águas tranquilas, guia-o a pastos verdejantes. Ele diz assim: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, porque o lugar era perigoso, ele poderia morrer a qualquer momento. E tem uma hora que ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O historiador diz que quando Davi está falando sobre isso, o ato de ungir a cabeça com óleo para rei de Israel, ele dobrava o joelho, o sumo sacerdote pegava o chifre de carneiro com azeite, derramava sobre a cabeça, e ele ficava com o cálice embaixo, e o óleo descia sobre a sua face e sobre a barba. Automaticamente Davi ainda não tinha barba, era igual eu, lisinho. O óleo descia e ia enchendo o cálice, transbordava o cálice. Isso significava que a unção do Espírito estava transbordando na vida dele. Naquele dia Davi volta triste, e quando Davi volta triste para casa, o profeta chega, e a Bíblia diz que quando ele chega, ele entra e diz assim: todo mundo se assusta, porque quando o profeta chega, quem está em pecado já fica logo assustado. Quando o profeta chega, a Bíblia fala que todo mundo pergunta: é de paz a tua vinda? Que esse profeta fala assim: não é, todo mundo já treme a base. E o profeta diz: é de paz. Só que o profeta não queria dizer a ninguém que ele ungia um dos filhos de Jessé, rei de Israel.
Ele vai para a casa de Jessé e o povo pergunta: o que você veio fazer aqui? Ele vinha oferecer um sacrifício. Vai à casa de Jessé, bate na porta, entra. Jessé olha e se assusta: o que o senhor está fazendo aqui, profeta? Ele diz assim: eu vim ungir um dos teus filhos a rei de Israel. Eliabe já se coloca na frente, eram os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, os 3 que já faziam parte do exército de Saul, do exército de Israel. E quando ele se coloca na frente, o profeta diz no seu coração: é ele ungido de Deus. Deus diz assim: não é não, não é ele não. Então é Abinadab, também não é. Então é Samar, não é. Passa-se os 7 filhos. Davi é tão desprezado e tão rejeitado que Jessé só se lembrou de Davi porque o profeta perguntou. Ele preferia acreditar que o profeta errou e na sua casa não tinha um rei, do que acreditar que o ruivinho desprezado do papai assumiria o trono de Israel. O historiador diz que Samuel manda chamar, fala assim: vai mandar chamar o menino. E o menino estava no meio do caminho, chorando, triste, desanimado, quando Eliabe era o mais velho e era o responsável por chamar. Bate no ombro do moço e diz assim: papai está mandando voltar. Mas espera aí, a palavra, você é o primogênito, você diz: o papai está mandando voltar. Mas o papai sempre respeitou, só que agora não é a ordem do papai, é do Deus do profeta Samuel. Que profeta Samuel está em casa? Tá. E tem uma notícia para você. Imagina Eliabe olhando e dizendo: perdoa, maninho, seu maninho querido. E ele olha e não se entende nada. Por que você está me pedindo perdão? Porque você será o novo rei de Israel. Deus diz que é você, ruivinho. Talvez você é o ruivinho da sua casa, talvez você é o desprezado da sua casa, talvez você é escória da sociedade para muitos, é desprezado de todos. Só que Deus está dizendo que quando você colocar a tua vida no centro da vontade de Deus, é você que Deus vai escolher para revolucionar essa geração. Quem aqui é ruivinho de Jesus aí? Levanta a mão. Sabe o que é mais tremendo? Que a Bíblia diz que Samuel diz assim: nós não nos assentaremos à mesa até entrar o moço que será o futuro rei de Israel. A oração do menino no campo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Senhor, o que tem sido de mim até hoje desprezado. E o sonho de todo moço naquela época era compor o exército. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura, nunca poderia ser soldado. Deus diz: já que não serve para soldado, serve para reina, vai ser cauda, vai ser cabeça. O que Deus está te dizendo nessa noite é quando você toma da sua providência, quando você faz aquilo que você acha que tem que fazer e despreza o conselho da boca de Deus, tudo vai por água abaixo. Agora você pode estar sendo moído, quebrado, castigado. Tua hora não chegou. Sabe o que é lindo? Eu li uma frase semana passada que diz assim: o sucesso se dá quando a preparação se encontra com a oportunidade. Davi se preparou a vida toda para lutar. Primeiro começou com um urso, depois leão, depois gigante, depois assumiu o reinado e ia para a guerra. Se preparou, quando chegou a oportunidade ele estava pronto. Tem muita gente que quer estar pronto, mas não quer saber de nada, que quer a oportunidade, mas não quer se preparar. Deus sabe quando você estará habilitado de receber a bênção do Senhor na tua vida. E talvez Deus ainda não te colocou como cabeça daquela casa, porque você pensa: quando Deus me exaltar, o meu irmão, aquele que fica falando besteira, eu vou falar: me respeita, porque aqui quem manda sou eu. Aí Deus não vai te colocar. Você não está pronto, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente tem que aprender a servir. Ninguém nunca será Senhor se primeiro não for servo, e ser servo é a vida toda.
Está entendendo que Deus está te dizendo nessa noite? Não tome decisões sem se preparar. Não tome decisões sem a orientação de Deus na sua vida, porque senão você só vai ter frustrações. Agora, por mais que você esteja sendo moído, quebrado, amassado no deserto, coloca Deus no centro da tua história, que a tua história não vai terminar assim, e a vitória já é certa. Para eu terminar, eu me lembro de uma história que eu ouvi há tempos atrás. Um menino de 18 anos de idade queria ser pregador, pastor Eliseu. Ele não tinha oportunidade na igreja, nos púlpitos. Ele um dia ouviu um pregador dizendo: você quer ser pregador? Se prepara. Mas quem disse que só pode pregar aqui? Vai pregar na rua. Diz: é verdade, já que eu não posso pregar no púlpito da minha igreja, eu vou pregar na rua. Pegou a Bíblia e foi pregar dentro do trem. Eu não estava preparado ainda para passar pelo deserto. Vai para dentro do trem pregar. Dia 17 de maio. Começa a pregar. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o que dá vida, é o pão da vida que desceu do céu. Sem Ele não há salvação, Ele é o melhor, Ele é o Senhor, sem nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O homem se levanta e fala assim para ele: garoto, cala sua boca, senão eu vou dar na sua cara, eu vou jogar sua Bíblia do lado de fora do trem. E ele, cheio de ousadia, assim: você não me conhece, você não sabe quem eu sou, como é que você vai me bater? E o rapaz falou para ele: então prega para você ver. Ele continuou pregando. O rapaz falou para ele: se você não calar sua boca, eu jogo sua Bíblia fora, e você está frito, ainda bato na sua cara. E ele continuou pregando. O rapaz se levantou, deu um tapa, ele caiu, 18 anos. Quando caiu a Bíblia, escorreu no vagão do trem. E quando chegou ali na estação da Praça da Bandeira, o homem pegou a Bíblia dele e jogou do lado de fora do trem. E ele começou a chorar, dizendo: Deus, manda um anjo com espada de fogo agora e mata esse camarada já. E não aparecia nenhum anjo, irmãos. Ele diz: não, mas eu li na Bíblia que quando o povo de Deus é desafiado, os anjos vêm igual aquele que feriu 185 mil. Agora Deus. E não apareceu nenhum anjo. Ele diz: ah não, esse homem tem que morrer, ele me bateu, eu sou ungido de Deus, eu sou tal e tal. Agora, Senhor. E Deus não mandou nenhum anjo. Aquele garoto disse: tudo que está escrito na Bíblia é lenda. Eu fui envergonhado, eu passei a pior vergonha da minha vida. Jesus disse assim: o que eu faço hoje tu não entendes hoje, mas amanhã tu vais entender. Ele saiu, desistiu do evangelho, entregou a carteirinha de membro e disse: pastor, nunca mais ninguém vai falar de Jesus para mim, porque se falar eu vou dar na cara, igual fizeram comigo, e Jesus não vai fazer nada. Decepcionado com Deus. 3 anos depois, um outro menino de 18 anos de idade encontrou ele na Central do Brasil. Ele disse assim: ele se revoltou tanto que depois disso ele foi para o mundo, começou a usar drogas, cheirar cola, usar cocaína, crack, começou, virou mendigo, foi para as ruas. O menino de 18 anos, aí ele já estava com 21 anos de idade, diz assim: ei jovem, Deus te escolheu para mudar a nossa geração, Deus te escolheu para fazer a diferença. Ele diz assim: Deus me escolheu. Rapaz, deixa eu te falar, quantos anos você tem? Eu tenho 18, eu sou 3 anos mais velho que você. Há 3 anos atrás, no dia 17 de maio, eu me decepcionei com Deus, e se você continuar nesse caminho, você vai se decepcionar. Deixa eu te falar, já que você ama tanto a Deus, me dá um dinheiro aí. A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo. O menino trabalhava de office boy no centro da cidade. Ele disse assim: olha, eu tenho aqui um salário mínimo é o que eu recebi, e eu te dou ele todinho se você for na igreja, Jesus não mudar a tua vida. Ele disse assim: Jesus mudar a minha vida? Rapaz, eu já fui crente, eu preguei no metrô, eu era cheio de autoridade. Um dia um camarada bateu na minha face e disse que ia me bater, que ia me arrebentar, jogou minha Bíblia do lado de fora do trem e disse que eu não era de nada, e Jesus não fez nada, eu me decepcionei. Ele diz assim: ó, o Espírito de Deus disse para mim que se você for hoje na igreja comigo, Deus muda a tua vida. Ele diz: o que? Vai ter reteté lá? Vai ter glória, poder, unção? Eu era batizado com o Espírito Santo, cheio de autoridade, eu me decepcionei com Deus. E ele disse assim: eu te dou todo o dinheiro. Ele falou: eu jurei que eu nunca mais colocaria os pés dentro de uma igreja.
mas eu preciso de dinheiro, eu estou com fome. Eu também sou dependente químico, eu preciso dar drogas. Onde você congrega? Morro da Providência. Vem comigo, tem uma igreja lá e Deus vai falar contigo. Tá bom, então vamos. De lá mesmo já pego o dinheiro, que eu sei que não vai acontecer nada. Eu já estava decidido a não aceitar, independente se Deus levantasse o paralítico da cadeira de roda ou não. Ele já ia sair para usar droga com aquele dinheiro. E o menino era um jovem cooperador de 18 anos, ficou do lado dele: pastor, deixa eu ficar nessa posição que eu trouxe o menino. O de 21 anos eu estou evangelizando ele e eu vou ficar intercedendo. No final do culto ele vai se converter. E ficou lá do lado dele de olho fechado. A glória de Deus, pregador daquele que vomitava fogo. Deus tomou conta da igreja. E ele olhou para o menino e falou assim: isso aí eu já experimentei, mas na prática isso é só lenda, não serve de nada. Deus não mudou a minha vida. O menino diz: antes de acabar, Deus disse que vai mudar a sua vida. E o tempo se passava e aquele menino lá esperando. E ele diz assim: vou ganhar um salário mínimo mole. Esse garoto não vai conseguir me convencer. O pregador acabou de pregar, Jesus batizou com o Espírito Santo, curou. E em nada dele se decidir, está fazendo o apelo. E quando faz o apelo, algumas pessoas vão lá na frente e ele diz assim: não vou, manda para cá o dinheiro. Um membro da igreja se levantou e falou assim: pastor, o Espírito Santo de Deus disse que eu tenho que contar um testemunho urgente. Há 3 anos atrás eu me converti, porém eu nunca contei meu testemunho. Deus disse que de hoje não passa, se eu não contar hoje, Deus vai me cobrar. Aí o pastor falou assim: então tá bom, conta, meu filho. Ele diz assim: há 3 anos atrás, e ele está ouvindo, no dia 17 de maio, na Praça da Bandeira, na estação da Praça da Bandeira, às 3 horas da tarde, eu deitei no trilho do trem para tirar a minha vida. De repente passou no outro trilho do trem um trem e voou uma Bíblia de dentro, bateu na minha cabeça, caiu aberta, escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Ele levantou e falou assim: ganhou a aposta, não tem salário mínimo. Era eu quem estava dentro daquele trem. E ele entendeu que foi necessário naquele dia levar desaforo para casa, para Deus salvar uma alma que estava do lado de fora do trem. Chubracandaramanaia, não tenta questionar aquilo que Deus faz na tua vida. Eu não sei como entrou o teu coração aqui essa noite, só que o que eu tenho para te dizer é que Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua vida. Onde está a primeira alma para Jesus? Sai do teu lugar e vem, porque Deus vai mudar a tua sorte hoje. Deus vai mudar a tua vida hoje. Cadê a primeira pessoa para se entregar para Jesus essa noite? Eu vou ficar te aguardando. Eu quero um toquezinho aí para as almas agora virem à frente. Cadê a primeira vida para Jesus? Deixa eu falar com você aqui essa noite. Talvez você entrou aqui hoje, é a primeira alma. Vamos ver aqui para Jesus. Está voltando. Eu não vou insistir muito, não é por muito falar, mas onde está a segunda vida para Jesus? Talvez você achou que Deus se decepcionou. Eu lamento dizer, Deus não decepciona ninguém. Tudo tem um propósito debaixo do céu. E Deus está te convidando nessa noite a colocar a tua vida no centro da vontade de Deus. Cadê a segunda vida para Jesus essa noite aqui? Estou te esperando, a igreja está te esperando. Sai do seu lugar e venha. Venha, porque essa noite foi a noite que Deus escolheu para mudar a tua história por completo. Essa noite foi a noite que Deus escolheu para livrar você do cativeiro que você tem vivido até hoje. Saia do seu lugar e venha. Meu coração, Deus está te convidando. Segunda vida para Jesus aqui. Aplaude a Jesus essa noite. Cadê a terceira vida para Jesus essa noite? Onde está a terceira vida para Jesus essa noite? Segura só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Eu acho lindo esse hino que está cantando, que ele fala assim: a Deus a entreguei o barco do meu ser.
e entrei no mar afora. Às vezes você confia a tua vida ao motorista de ônibus todos os dias para ir para o emprego. Às vezes você confia quando pega uma barca aqui no Cocotá e atravessa e vai para outro lado, para Niterói trabalhar. Às vezes você confia quando vai fazer uma viagem ao piloto de avião. Mas hoje Deus está te dizendo: confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. A Deus eu me entreguei. Entrega nessa noite a tua vida ao Senhor Jesus. Esta foi a noite que Deus escolheu para mudar a tua história por completo. Está vindo ali mais uma vida para Jesus. E a igreja aplaude. Se eu estou entendendo aqui, são os três. Deus escolheu essa noite. Cadê você? 5 vidas para Jesus essa noite. Ainda cabe mais. Tem mais. Não saia daqui essa noite sem entregar sua vida. Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Ei, Deus não decepciona ninguém. Saia do seu lugar e venha. Venha, porque Deus vai mudar a tua vida por completo. Está vindo ali mais uma. Só o teclado. Eu não sei porquê, mas eu vou falar isso aqui. Talvez entrou alguém aqui, está vindo chorando, irmãos. Oh, Manai, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Talvez entrou alguém aqui, escuta isso aqui que eu vou falar agora. Eu não sei por que eu vou falar, mas o Espírito de Deus me manda, vai para alguém isso aqui. Talvez você entrou aqui porque ouviu falar que aqui nas quintas-feiras se faz campanha e Deus abre portas de emprego, cura até câncer. Pessoas foram curadas aqui. Tem um irmão que teve um filhinho curado de câncer. E você disse assim: eu vou lá porque eu vou fazer uma campanha, eu estou precisando de uma vitória. Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra. Não por causa de campanha. Deus quer a tua vida e Ele pode te dar muito mais quando você buscar primeiro o reino de Deus. Aí você fala assim: ah, mas eu sou jovem, eu ainda preciso curtir a vida. Ei, eu também sou jovem, minha vida toda eu entreguei a Deus. Pergunta se eu me arrependo ou não me arrependo. Até hoje eu só tenho tido triunfos e vitórias, porque eu confiei a minha vida a quem eu tinha que confiar. Talvez você escute aqui. Eu não quero que ninguém glorifique, quero que você escute isso aqui. Talvez você entrou aqui dizendo assim: mas eu fui traído pela minha namorada, não tem mais jeito, já pensei em suicídio. Ei, pregador, você não entende, eu já confiei em todo mundo que tinha que confiar, no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, em todo mundo. Só que você ainda não confiou em Jesus. Quando você confiar nele, tudo vai mudar na tua vida. Cadê aqui mais uma vida para Jesus essa noite? Vem, vem, vem. A Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Está vindo lá atrás. Está vindo a igreja. Aplaude. Aplauda Jesus. Aleluia, graças a Deus, vidas preciosíssimas estão aqui. Nós vamos orar por vocês e em seguida vocês serão encaminhadas a uma sala para receberem orientação. E eu gostaria de saber quantos aqui já foram evangélicos e estão voltando para Jesus. Quem está voltando para Jesus? Dê um sinal. Também está voltando, está voltando. Os que estão voltando já foram batizados em águas? Amém. Já foi batizada também? Já foi batizado? Também já foi batizado? Então temos 1, 2, 3, 4.
4. Mas já foi batizado em águas? Não. Então temos 4 pessoas que já foram batizadas, não é? Vocês serão encaminhados para uma sala e receberão um tratamento especial. São muito bem-vindos de volta à casa do Pai. Vocês conhecem a história do pródigo, não é? E sabem como é que o pai recebeu o filho. E é assim que vocês estão sendo recebidos nesta noite, com muita alegria, com muita festa. Nós queremos celebrar o retorno de vocês. E vocês que estão vindo pela primeira vez, também terão uma família aqui cuidando de vocês, orientando, abençoando. Eu quero que vocês levantem assim uma de suas mãos e repitam após mim, de preferência com os olhos fechados. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Nós vamos orar, estenda as mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por tua palavra pregada nesta noite. Te louvamos também pela ação do teu Espírito Santo, convertendo estas vidas a ti. Senhor, aqueles que estão retornando, firma-os na tua presença, que eles jamais venham deixar a tua casa. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, perdoa-lhes os pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, firma-os de igual modo na tua casa. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que vocês ficassem de frente para a igreja. Nós queremos celebrar a chegada de vocês cruzando as mãos. Vamos dizer bem-vindos à família de Jesus, bem forte. Bem-vindos à família de Jesus. Agora, por favor, aqui à direita, acompanhe esses irmãos. Eu vou pedir que estão do lado aí, por favor, acompanhe em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, exalte a Jesus. Eu vou morar no céu, ainda bem. Eu vou morar no céu, ainda bem. Eu vou morar no céu, ainda bem. Eu vou morar no céu, morar. Aleluia. Nós fomos informados que temos alguns irmãos lá do Ebenezer, lá de Seropédica. Muito bem. Muito bem-vindos. Deus abençoe. A gente não sabia, não. Se tivesse sido informado, poderia ter sido apresentado, né? Mas Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos agora passar ao final do nosso culto. E agora, aliás, está na hora. Daqui a uns minutinhos já estaremos orando aqui. Aqueles que vão ficar para a oração, todos que desejarem, até às 11 horas da noite estaremos orando ao Senhor. Vamos terminar. Nosso Deus, graças te damos, Senhor, por este maravilhoso culto, por estas vidas preciosas que receberam Jesus esta noite como seu Salvador. Agora leva-nos em paz, debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Senhor, guarda-nos de qualquer perigo, de qualquer mal, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que aqui reunidos dizemos amém. Vamos abençoar o Brasil. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor, amado.